Olá, sétimo ano, sejam muito bem-vindos à nossa aula de português e hoje o assunto é antônimos. Uma pergunta: vocês estão acessando a atividade que eu deixei na plataforma? Já fizeram no caderno? Se tem alguma dúvida, eu trouxe aqui. A gente vai comentar, na verdade, eu vou comentar com vocês as questões da última atividade que eu deixei. Aproveitem aí para tirar algumas dúvidas, tá certo? Primeira questão do exercício anterior. Este é o refrigerante amigo dos seus amigos. Bom, nesta frase de um imaginário outdoor, aqui você teria que marcar qual é a resposta correta. O emprego da única vírgula é suficiente para que se entenda amigo como um vocativo? Não, é necessário mais uma vírgula. B. Falta uma vírgula depois de refrigerante se a intenção é utilizar amigo como vocativo? Correto, tem que haver uma vírgula depois da palavra refrigerante. A resposta é a B, mas vamos às outras? Falta uma vírgula depois de este se a intenção é dar ênfase ao destinatário da frase? Não. O emprego da vírgula está correto se a intenção é utilizar dos seus amigos como complemento do nome amigo? Também não. A vírgula deve ser abolida se a intenção é empregar amigo como vocativo. Ou seja, gente, se for vocativo e estiver no meio da frase, terá que haver vírgula antes e depois. É este o caso aqui. Vamos tentar, vou trocar para vocês, na verdade, a palavra amigo por outro vocativo. Este é o refrigerante, Pedro, dos seus amigos. Eu estou contando ao Pedro que este é o refrigerante dos seus amigos. Nesse caso, este é o refrigerante, amigo, dos seus amigos. Eu estou contando ao meu amigo que este é o refrigerante dos seus amigos, tá certo? Para que o amigo seja vocativo, tem que ter uma vírgula antes de amigo e depois. Segunda questão. Reescreva os enunciados a seguir sem alterar a ordenação de seus termos e pontuando-os. Reescrever é escrever novamente. Então, se esta questão tivesse numa prova, você teria que escrever novamente a frase. Minhas amigas Carla e Helena desistiram de viajar com a turma. Minhas amigas Carla e Helena desistiram de viajar com a turma. Eu estou contando a Carla e Helena, que é o vocativo, que minhas amigas desistiram de viajar com a turma. Neste caso, o vocativo está no meio da frase. Minhas amigas Carla e Helena desistiram de viajar com a turma. Agora, como só tem uma vírgula depois de minhas amigas, eu estou contando as minhas amigas que Carla e Helena desistiram de viajar com a turma. Então, vejam só, o uso da vírgula em determinados locais vai trazer um sentido diferente à frase, assim como a ausência delas também. B. A jovem vaidosa ficou feliz com o elogio à sua beleza. A jovem vaidosa ficou feliz com o elogio à sua beleza. O uso da vírgula aqui foi mais para enfatizar a palavra vaidosa. Durante muitos anos, o famoso poeta morou só em hotéis. Durante muitos anos, aqui é uma locução adverbial de tempo e ela está anteposta, ela está antes da frase, por isso o uso da vírgula é obrigatório. O uso da vírgula é obrigatório porque está antes, está deslocado e também porque tem mais de duas palavras, tá certo? Durante muitos anos, o famoso poeta morou só em hotéis. Agora, a terceira questão do exercício de fixação da aula anterior é: considere esta frase redigida sem as necessárias vírgulas. Tá aqui a frase, ó. Professor Carlos, o motorista e o mecânico empurraram o carro quebrado. Não há nenhuma vírgula aí. Acrescente as vírgulas ou a vírgula necessária de maneira a ficar claro que 4 pessoas empurraram o carro. Vamos então à resposta. O professor, vírgula, Carlos, o motorista e o mecânico empurraram o carro quebrado. Com o acréscimo da vírgula depois do professor e depois do Carlos, é possível perceber que 4 pessoas aí empurraram o carro.
B. O nome do professor era Carlos. O professor Carlos, vírgula, o motorista e o mecânico empurraram o carro quebrado. Colocando a vírgula somente após Carlos, fica claro que o nome do professor era Carlos. E a C. O nome do motorista era Carlos. O professor, coloquei ponto e vírgula aqui para não ter um excesso de vírgula, mas poderia também colocar uma vírgula. O professor, ponto e vírgula, Carlos, vírgula, o motorista, vírgula, e o mecânico empurraram o carro quebrado. Então, aqui o nome do motorista é Carlos, ó. Carlos, quem é o Carlos? O motorista. Nesse caso, o motorista passa a ser um aposto, tá bom? Então, vejam, a alteração da vírgula, a retirada ou a colocada em qualquer lugar, vai dar um sentido diferente, também como muda o jeito da gente falar, entonação. E agora vamos ao assunto da aula de hoje. Semântica é a área da gramática que investiga o sentido das palavras e dos enunciados. Para determiná-lo adequadamente, é necessário considerar o contexto, então sempre considerar o contexto. Dentro da semântica há vários tipos de estudos de relações semânticas. Vou falar com vocês hoje só sobre a antonímia, mas aí falarei um pouquinho sobre a sinonímia também. A sinonímia é a relação semântica em que duas palavras ou expressões, denominadas sinônimas, têm significado semelhante em dado contexto. Cômico, engraçado, então são sinônimos. São palavras que têm significado semelhante, não usa igual, tá, gente? É semelhante. Antonímia, relação semântica em que dois termos, denominados antônimos, mantêm significado oposto ou incompatível em certo contexto. Bondoso, maldoso. Então, aqui é significado oposto. E aí eu vou ler para vocês agora o célebre poema de Luís Vaz de Camões, um escritor português que viveu no século XVI. Amor é fogo que arde sem se ver. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é solitário andar entre a gente. É nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganhe se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor, nos corações humanos amizade, se tão contrário assim é o mesmo amor. Vejam só, aqui a palavra destacada, contentamento e descontente, são antônimos. Aqui é repleto de palavras com sentidos opostos. As palavras estabelecem umas com as outras determinadas relações de sentido. Quando em um dado contexto são empregadas palavras de sentido opostos, dizemos que elas são antônimos. O antônimo de uma palavra pode ser representado de duas maneiras. Primeiro, por outras palavras diferentes, exemplo, dia, noite, abrir, fechar, claro, escuro. Ou, gente, pelo acréscimo de uma partícula de negação, ou seja, um prefixo. Exemplos, ligar, desligar. Aqui foi acrescentado uma partícula de negação, des. Feliz, infeliz. Na palavra infeliz foi acrescentado uma partícula de negação, um in. Normal, anormal. Na palavra anormal foi acrescentado um prefixo, o a. Mais um exercício de fixação para melhorar aí o conceito de antônimo. De que maneira as palavras destacadas abaixo foram formadas? Desfazer é o contrário de fazer, foi formada por uma palavra diferente. Na verdade, gente, foi formada pelo acréscimo do 10, tá certo? Eu vou até corrigir isso aqui. Pronto, a correção já foi feita. Aqui, ó, foi acréscimo de uma partícula de negação.
Legal e legal, também houve um acréscimo de uma partícula de negação. Nesse caso foi o i, nesse caso aqui foi o 10. Feio, bonito, nesse caso a palavra foi formada por meio de palavras diferentes, então bonito é um antônimo de feio. Cansado, descansado, houve aqui um acréscimo de uma partícula de negação, um prefixo, que foi o 10. Alto, baixo, a palavra destacada baixo foi formada por uma palavra diferente. Então, baixo é um antônimo de alto e palavra diferente. Agora, gente, vamos resolver algumas questões, tá bom? Então, vamos lá. Marque a alternativa em que as palavras em destaque são exemplos de antônimos. Caio teve um mau dia. Apesar de dirigir bem, acabou batendo o carro. Nesse caso aqui, as palavras destacadas são mal e bem. Nesse caso, o mal não é antônimo de bem. O que é antônimo de bem é o mal com L. E o antônimo de mal com é o bom. Então, não é esse item. Antônio tinha clara certeza de que estava com as unhas escuras de graxa. As palavras destacadas são clara e escuras. Teoricamente, separadamente, sem estar no texto, elas seriam antônimas, mas nesse caso aqui, clara não é o antônimo de escura. Aqui, no sentido do texto, não quer dizer claridade, portanto, também não é este item. O feio, bonito lhe parece. As palavras destacadas aqui são feio e bonito, são antônimos. Eu não gosto de cabelo longo. Palavras destacadas, gosto de longo, não são antônimos. Eu sempre choro um rio de lágrimas. Choro, palavra destacada, rio também. Não são antônimos. O rio aqui não tem o sentido de sorrir. Então, a resposta é o terceiro item. O feio, bonito lhe parece. Marque as alternativas que contenham os antônimos dos temas destacados nas frases abaixo. Marcelo é um bom motorista. Maria Fernanda não havia chegado até a hora do jantar. Vejam só, a palavra destacada aqui da primeira frase é bom. Qual é o contrário de bom? Mal com u. Então, tem aqui a primeira opção e a última opção. Agora vamos à segunda frase. Maria Fernanda não havia chegado até a hora do jantar. O antônimo de chegado é partido. Chegado, partido. Então, o item é a primeira, mal e partido. Vamos então agora à última questão. As pessoas estão cansadas e descansadas sobre a solidão, em companhia de outras, que nem sabem ao certo se partem ou se aqui permanecem, correm, discorrem, padecem ou morrem. Na construção dos versos do poema de autor desconhecido, podemos observar a presença de antônimos. Com base nisso, analise os pares nas alternativas e marque verdadeiro ou falso. Então, ele quer saber aqui, você vai marcar verdadeiro ou falso se for realmente antônimos. Cansadas, descansadas. São antônimos? São, sim, gente. Correm, discorrem. São antônimos? Não são. Solidão, companhia. São antônimos? São, sim. É o contrário, né? A companhia é o contrário de solidão. Padecem, morrem. São antônimos? Não, falso. Partem, permanecem. São antônimos? São, verdadeiro. Então, aqui está as respostas desse item. Bom, gente, antônimos é um assunto muito fácil e a gente terminou bem rápido esse assunto. Portanto, eu trouxe aqui uma questão que foi uma questão que eu passei para vocês, a primeira atividade, uma das questões, e aí eu vou responder aqui com vocês essa atividade, tá certo? Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida. Então, vamos lá?
Primeira questão da primeira atividade. Indique os elementos mórficos das palavras. Palavra aqui, pavores. Qual o radical? Pavor. Qual vogal temática? É. E qual a desinência nominal de número? S. Por que uma desinência nominal de número? Porque a gente consegue perceber aqui, por exemplo, que ela expressa plural da palavra, tá? É a partir dela que a gente percebe que há aqui o plural da palavra pavor. Medo, radical é até um D e vogal temática, o O. Gato, radical é o GAT e desinência de gênero é o O. E agora, sofrem, radical é até o R, vogal temática, o E, de sofrer. O tema, não sei se eu falei para vocês sobre o tema, mas o tema é a junção do radical mais a vogal temática. Eu falei na sala de aula, na verdade, não sei se eu falei na videoaula. Mas o tema é a junção da vogal do radical mais a vogal temática. E a desinência modo temporal é o M. Facilmente, radical, fácil, sufixo, mente. Irracionalmente, radical, racional, prefixo, in e sufixo, mente. Segunda questão. Sobre o texto, abaixo responda. Como dar uma voltinha no carrão que ainda não é seu? Que gênero textual é esse? Bom, se você tiver colocado propaganda ou anúncio, está correto, tá certo, gente? É um gênero textual propaganda. Qual é a finalidade desse texto? Convencer, persuadir, induzir a pessoa a comprar e também divulgar o modelo de um carro. Que elemento mórfico as palavras voltinha e carro têm em comum? Ambas possuem sufixos. O que são sufixos? São afixos que vêm depois do radical. Os elementos inhã nas palavras voltinha e carrão são morfemas que indicam diminutivo e aumentativo respectivamente. Respectivamente é na ordem. Mas nesse contexto elas significam literalmente isso? Não, gente.